importância de estar um acampamento aqui nessa região? Muito bem. Bom, nós do MST então iniciamos um trabalho em novembro do ano passado, né, o que a gente chama de trabalho de base, que é organizar as famílias carentes da região metropolitana de Campinas, que abrangeu vários municípios, para ver qual que é a disponibilidade que elas tinham de entrar no MST para fazer a luta pela reforma agrária. Então teve uma boa aceitação. Nos últimos 5 meses de trabalho, então, centenas de famílias procuraram o MST, se colocaram à disposição para participar da luta pela terra. Todas elas com uma situação de muita carência, são de periferias com toda a precariedade possível de moradia, de transporte, de saúde, enfim. São famílias marginalizadas mesmo no processo da cidade, né? Então, a gente colocou a demanda de uma luta pela terra aqui na região. As famílias toparam a ideia de participar da luta pela terra. E na madrugada de 13 para 14, a gente ocupou então a fazenda São João das Pedras, que fica no município de Valinhos, uma fazenda extremamente improdutiva, abandonada, que está cumprindo somente a demanda da especulação imobiliária. E a gente está reivindicando essa área para fins de reforma agrária, para contemplar os anseios dessas famílias carentes que buscam um pedaço de terra para sobreviver, porque na cidade a situação delas se tornou insustentável. Então a terra pode ser uma grande alternativa para essas famílias de voltar a se inserir na sociedade através da produção de alimentos saudáveis, para suprir a sua demanda alimentar e também comercializar produtos de origem saudável, com trabalharem essas famílias do ponto de vista técnico e do ponto de vista também político para a produção, para, digamos assim, a necessidade da gente discutir e colocar em prática uma produção de alimentos com outro perfil do que foi a produção de alimentos do século XX. Nós estamos numa fase que a produção de alimentos ela não pode ser só pela demanda, ela tem que primar pela qualidade também da alimentação. Então, a nossa vontade, o nosso desejo aqui na região de Campinas é construir um assentamento, um grande assentamento agroecológico, com produção de alimentos baseados no princípio da agroecologia, né? Nesse sentido, não precisa ter uma grande extensão de terra. Então a gente está discutindo com as famílias que não precisa pensar num sítio grande, a ideia de ter uma unidade de produção um pouco menor, mas com vários produtos, né? Com uma diversidade de produção na mesma área, né? Ou seja, produzir alimentos, digamos assim, consorciados, né? Ao mesmo tempo que você produz o milho, você produz o arroz, produz o feijão, numa área mais condensada, porém, digamos assim, mais saudável, né? Sem a utilização de agrotóxicos e assim por diante. Mas essa ainda é um sonho. Primeiro a gente vai ter que passar pela fase da resistência e da fase da conquista. Como a gente sabe, a luta pela reforma agrária no Brasil não é fácil. Os interesses são interesses antagônicos entre os sem terra e os latifundiários. Porém, os latifundiários têm uma vantagem, que eles têm o domínio do poder político. Eles têm uma bancada ruralista no Congresso muito forte e muito atuante. Eles têm uma ala extremamente vantajosa do judiciário sobre a sua órbita. Eles têm a polícia militar, eles têm o aparelho repressivo como um todo sobre o seu domínio. Então é uma luta desigual. Nosso desejo, nosso anseio é a conquista é uma longa batalha, né? Então, aqui na região de Campinas, inclusive, a gente vai ter grandes dificuldades. Porém, quanto mais famílias organizadas tiverem, por isso a gente conclama, inclusive, que aquelas famílias que ainda têm o sonho e ainda estão na cidade, que quiserem vir para o acampamento, podem vir, seja num primeiro momento para conhecer o acampamento, mas se gostarem, tem espaço para todo mundo. A gente não está com portas fechadas. As portas são abertas para todas as famílias que quiserem se interessar pelo movimento, vir conhecer e se quiser participar do movimento, estarão de braços abertos, né? Porque quanto mais famílias tiver, mais vantagem a gente vai ter nessa disputa.